Se você gosta desse tipo de conteúdo e adoraria ler o texto completo, prestigie o autor comprando livro físico ou e-book. Somos gratos por ter você no nosso canal. Que a sua experiência com os audiobooks aqui apresentados sejam enriquecedoras na tua vida. As 5 linguagens do amor, Gary Chapman. Como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge? O que acontece com o amor após o casamento? Algumas respostas são dadas em vocabulário técnico de psicologia e são simplesmente incompreensíveis. Outras vezes, são levadas para o lado do humor. A maioria das piadas e frases contém alguma verdade, mas, de forma geral, é como oferecer aspirina a uma pessoa com câncer. O desejo de ter-se um amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. A maioria das revistas populares possui pelo menos um artigo sobre como manter o amor vivo no casamento. Há uma infinidade de livros escritos sobre o mesmo tema. Televisão e rádio abordam esse assunto em programas e entrevistas. Manter o amor aceso em nossos casamentos é um assunto muito sério. Mesmo com tantos livros, revistas e ajuda disponível, por que aparentemente tão poucos casais parecem ter descoberto o segredo de manter vivo o amor após o casamento? Porque um casal que assiste a um curso de comunicação e ouve as maravilhosas ideias de como melhorar o diálogo, volta para casa e não consegue colocar em prática os exercícios aprendidos. Não desejo afirmar que todos os livros e artigos já publicados não ajudem. O problema é que não levamos em conta uma verdade fundamental. As pessoas falam diferentes linguagens do amor. Sua linguagem emocional e a de seu cônjuge pode ser tão diferentes quanto é o idioma chinês do inglês. Não importa o tanto que você se esforce para manifestar seu amor em inglês, se seu cônjuge só entende chinês, jamais conseguirão entender o quanto se amam. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem de nosso cônjuge se quisermos comunicar eficazmente o nosso amor. Minha conclusão, após 20 anos de aconselhamento conjugal, é que existe basicamente 5 linguagens do amor. Já se sabe há bastante tempo que no período da primeira infância, uma criança desenvolve formas emocionais únicas. Por exemplo, há algumas que possuem um padrão muito baixo de autoestima, ao passo que outras o têm muito elevado. Algumas desenvolvem padrões de insegurança, enquanto outras crescem sentindo-se seguras. Algumas se sentem amadas, queridas e apreciadas, e outras mal amadas, incompreendidas e desapreciadas. As crianças que se sentem amadas por seus pais e amigos desenvolvem a linguagem do amor emocional, com base em sua formação psicológica única e também de acordo com a forma de seus pais e outras pessoas próximas lhe deram carinho. Elas falarão e entenderão sua primeira linguagem do amor. Mais tarde, elas poderão aprender outras línguas para se comunicarem, mas sempre se sentirão mais confortáveis com o primeiro idioma que aprenderam. Crianças que não se sentem amadas por seus pais e amigos também desenvolverão uma primeira linguagem do amor. O aprendizado dessa língua, porém, será distorcido e apresentará defeitos da mesma forma que alguém que recebe uma educação com falhas na gramática e desenvolve um vocabulário limitado. Essa limitação não significa que essas pessoas não venham a ser boas comunicadoras. Implica, sim, que terão de trabalhar mais diligentemente do que os que cresceram na atmosfera do amor saudável. É muito raro que marido e mulher tenham a mesma primeira linguagem emocional do amor. Nossa tendência é falar nossas primeiras linguagens do amor e ficamos confusos quando nosso cônjuge não compreende o que desejamos comunicar. Expressamos nosso amor, mas a mensagem não chega compreensível, porque para eles o que falamos é uma língua desconhecida. Aí se encontra o problema. O propósito desse livro é oferecer uma solução para essa questão. Por isso, me empenhei em escrever essa obra sobre o amor. Desde que você identifique e aprenda a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge, creio que terá descoberto a chave para um amor conjugal duradouro. O amor não pode evaporar-se,
após o casamento. Para mantê-lo vivo, a maioria de nós terá de aprender uma segunda linguagem do amor. Não podemos confiar somente em nossa língua pátria, se nosso cônjuge não a compreende. Se quisermos que ele compreenda o amor que lhe desejamos comunicar, devemos expressá-lo na primeira linguagem do amor. Cultivando um amor que agradece. Amor é o vocabulário mais importante em qualquer idioma. E também o que mais gera confusão. Pensadores, tanto seculares quanto religiosos, concordam que esse sentimento ocupa um papel central em nossa vida. Disse que o amor é uma coisa esplendorosa e o amor faz o mundo girar. Milhares de livros, músicas, revistas e filmes existem pela inspiração dessa palavra. Inúmeros sistemas filosóficos e teológicos estabeleceram um lugar de destaque para esse sentimento. Psicólogos concluíram que sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Por amor, subimos montanhas, atravessamos mares, cruzamos desertos e enfrentamos todo tipo de adversidade. Sem amor, montanhas tornam-se insuperáveis, mares intransponíveis, desertos insuportáveis e dificuldades avolumam-se pela vida fora. O apóstolo dos gentios, Paulo, exaltou o amor ao afirmar que qualquer ato humano não motivado por esse sentimento é em si vazio e sem significado. Concluiu que na última cena do drama humano somente 3 características permanecerão: fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Se concordarmos que a palavra amor permeia a sociedade humana, tanto no passado como no presente, devemos admitir que também é uma das mais confusas. Um homem que se envolve em adultério chama esse relacionamento de amor. O pastor, por sua vez, chama-o de pecado. A esposa de um alcoólatra recolhe os pedaços após o último episódio do seu marido. Ela chama essa atitude de amor. Os psiquiatras, porém, tratam-no como codependente. Um pai que atende todos os desejos de seu filho também chama essa atitude de amor. Um terapeuta familiar chamaria de paternidade irresponsável. O que é um comportamento amoroso? O propósito desse livro não é o de desfazer a confusão que gira em torno desse sublime sentimento, mas focalizar aquele tipo de amor que é essencial à nossa saúde emocional. Psicólogos infantis afirmam que toda criança possui necessidades emocionais básicas que devem ser supridas para que se possa atingir uma estabilidade emocional. Entre elas, nenhuma é tão essencial quanto o amor, a afeição e a necessidade de alguém sentir que pertence a outro e é querido. Com o suprimento adequado de afeição, uma criança torna-se-á um adulto responsável. Sem esse amor essencial, ele ou ela ficará emocional e socialmente atrofiado. Dentro de cada criança há um tanque emocional, esperando para ser cheio com amor. Se ela se sentir amada, desenvolver-se-á normalmente. Porém, se seu tanque de amor estiver vazio, ela apresentará muitas dificuldades. Diversos dos problemas de comportamento de uma criança provêm do fato de seu tanque de amor estar vazio. Essa metáfora foi dada pelo Dr. Ross Campbell, um psiquiatra que se especializou no tratamento de crianças e adolescentes. Enquanto eu o ouvia falar, pensei nas centenas de pais que em meu escritório desfilavam as inúmeras reclamações sobre seus filhos. Até então, eu nunca pensara em uma criança daquelas como um tanque de amor vazio. Mas, sem dúvida, vi os resultados dessa situação. Os problemas de comportamento apresentados eram uma forma de procurar o amor que não recebiam. Eles buscavam o amor nos lugares e nas formas erradas. A necessidade de alguém ser amado emocionalmente, no entanto, não é uma característica unicamente infantil. Ela nos segue pela vida adulta, inclusive no casamento. Quando nos apaixonamos temporariamente, essa necessidade é suprida, mas ela se torna um quebra-galho. E como acabamos descobrindo mais tarde, com duração limitada e até prevista. Após despencarmos dos píncaros da paixão, a necessidade emocional de ser amado ressurge porque é inerente à nossa natureza.
está no centro de nossos desejos emocionais. Precisamos do amor antes de nos apaixonar e continuaremos a necessitar dele enquanto vivermos. A necessidade de sermos amados por nosso cônjuge está na essência dos anseios conjugais. Alguma coisa em nossa natureza clama por ser amado ou amada. O isolamento é devastador para a psique humana e por esse motivo que o confinamento é considerado a mais cruel das punições. No âmago da nossa existência há o íntimo desejo de sermos amados. O casamento foi idealizado para atingir essa necessidade de intimidade e de amor. Por esse motivo, os antigos registros bíblicos dizem que o homem e a mulher tornar-se-ão uma só carne. Isso não significa que as pessoas perderão suas identidades. Quer dizer que ambos entrarão nas vidas um do outro de forma íntima e profunda. O Novo Testamento desafia os maridos e as esposas a amarem-se mutuamente. De Platão a Peck, os escritores têm enfatizado a importância do amor no casamento. No entanto, esse amor que é tão importante também é escorregadio. Tenho ouvido a confissão de muitos casais contando suas queixas secretas. Alguns chegam a mim porque a dor interior tornou-se praticamente insuportável. Outros porque percebem que o comportamento que assumem perante as falhas do cônjuge poderá levar o casamento à destruição. Há também os que simplesmente vêm para falar que não querem mais continuar casados. Seus sonhos de viverem felizes para sempre espatifaram-se contra o duro muro da realidade. Repetidas vezes, ouço as palavras: nosso amor terminou, o relacionamento morreu. Sentíamos-nos próximos um do outro, mas agora isso não existe mais. Não apreciamos mais ficar juntos, não nos completamos mais um ao outro. Essas histórias testificam que tanto os adultos como as crianças possuem tanques de amor. Será que lá no interior de cada um desses casais machucados existe um indicador invisível de um tanque vazio? Será que esses comportamentos inadequados, separações, palavras duras e espírito crítico acontecem devido a esse tanque vazio? Se pudermos achar uma forma de enchê-lo, será que o casamento renasceria? O tanque cheio possibilitaria que os casais criassem um clima emocional onde seria possível discutir as diferenças e resolver os conflitos? Será que esse tanque é a chave para que um casamento perdure? Estou convencido de que manter cheio o tanque de amor do casamento é tão importante quanto manter o nível do óleo de um automóvel. Levar um casamento com tanque de amor vazio pode ser até mais difícil do que tentar dirigir um carro sem combustível. O que você descobrirá nessa obra tem o potencial para salvar milhares de casamentos, podendo também melhorar o clima emocional de um matrimônio que já esteja indo bem. Qualquer que seja a qualidade do seu casamento, sempre pode melhorar. Advertência: compreender os 5 idiomas do amor e aprender a falar a primeira linguagem do amor do seu cônjuge pode alterar completamente o comportamento dele. As pessoas relacionam-se de forma diferente quando o seu tanque de amor está cheio. Apaixonando-se. A maioria de nós entra para o casamento pela porta do amor. Ocorre que conhecemos alguém que possui características físicas e marcas em sua personalidade que disparam nosso sistema de alerta. Os sinos tocam e iniciamos o processo da descoberta de quem é aquela pessoa. No primeiro encontro, pode ser servido um hambúrguer ou um belo churrasco, dependendo do nosso orçamento, mas nosso real interesse não é a comida. Entramos em uma empreitada para conhecer o amor. Será que esse sentimento ardente, borbulhante dentro de mim pode ser algo real? Algumas vezes essas borbulhas desaparecem logo no primeiro encontro, ao descobrirmos que ela ou ele funga. Dessa forma, as borbulhas escorrem por nossos dedos e não queremos mais comer hambúrgueres com aquela pessoa. Outras vezes, porém, as borbulhas aumentam mais ainda após aquele lanche. Arrumamos vários outros encontros e pouco tempo depois, o nível de intensidade chega a ponto de afirmarmos: acho que estou apaixonado. Pensando que o sentimento é algo real, contamos a outra pessoa, esperando que isso seja recíproco. Se não é,
as coisas dão uma esfriada, ou então redobramos nossos esforços para impressionar e acabamos eventualmente conquistando o amor de nosso amado. Quando há reciprocidade, começamos a falar sobre casamento, porque todos concordam que estar apaixonado é um alicerce necessário para se manter em um bom casamento. Nesse patamar, estar apaixonado é uma experiência eufórica. Um fica emocionalmente obcecado pelo outro, dorme-se pensando nele. Levanta-se e aquela pessoa é a primeira coisa que nos vem à mente. Ansiamos por estar juntos. Gastar tempo um com o outro é como estar na antecâmara do céu. Quando andamos de mãos dadas, é como se nossos corações batessem ao mesmo compasso. Beijaríamos um ao outro para sempre, se não tivéssemos de ir à escola ou ao trabalho. O abraçar estimula sonhos de casamento e êxtase. O rapaz apaixonado tem a ilusão de que sua amada é perfeita. A mãe pode ver falhas nela, mas ele não. Seus amigos também veem algumas falhas, mas não se atrevem a dizer nada, a menos que ele peça. E as chances disso acontecer são inexistentes, porque em sua cabeça ela é perfeita e o que os outros pensam não lhe importa. Nossos sonhos antes de nos casarmos são de êxtase conjugal. Vamos fazer um ou outro super felizes. Outros casais podem discutir e brigar, mas isso não acontecerá conosco. Nós nos amamos. Naturalmente, não ficamos de todo enganados. Sabemos, ao utilizar o racional, que teremos algumas diferenças. Porém, temos certeza de que conversaremos abertamente sobre elas. Um de nós cederá e assim chegaremos a um denominador comum. É muito difícil pensar algo diferente quando se vive em um clima de paixão. Somos levados a acreditar que se realmente estivermos apaixonados, esse amor durará para sempre. Os maravilhosos sentimentos dos quais partilhamos no momento nos acompanharão até o fim de nossas vidas. Nada se interporá entre nós. Estamos enamorados e aprisionados pela beleza e charme da personalidade um do outro. Nosso amor é a melhor coisa da qual desfrutamos. Notamos que alguns casais chegam a perder esse sentimento, mas isso nunca acontecerá conosco. Fazemos, portanto, a seguinte colocação: é possível que eles nunca tenham sentido um amor verdadeiro como o nosso. Infelizmente, a eternidade da paixão é uma ficção e não um fato. A psicóloga Dorothy Tennov desenvolveu longos estudos sobre esse fenômeno. Após estudar o comportamento entre os casais, ela concluiu que o tempo médio de extensão da obsessão romântica é de 2 anos. Se a paixão foi um fruto proibido, talvez dure um pouco mais. Eventualmente, todos nós descemos das nuvens e pisamos com nossos pés em terra novamente. Nossos olhos abrem-se e passamos a enxergar as verrugas da outra pessoa. Descobrimos que alguns de seus traços de personalidade são realmente irritantes. Seus padrões de comportamento aborrecem-nos. Possuem também capacidade para machucar e irar-se. E utilizam também palavras duras e julgamentos críticos. Esses traços que não percebemos quando estávamos apaixonados tornam-se agora enormes montanhas. Então, nos recordamos das palavras ditas por nossa mãe e perguntamos a nós mesmos: como pude ser tão tolo? Bem-vindos ao mundo real do casamento. Nesse mundo, um olhar pode machucar, uma palavra pode quebrar. Amantes podem tornar-se inimigos e o casamento um campo de batalha sem trégua. O que aconteceu com a paixão? Que coisa! Foi uma ilusão que nos enganou e levou-nos a assinar nossos nomes na linha pontilhada, na alegria e na tristeza. Não é de se admirar que tantos amaldiçoem o casamento e o ex-cônjuge a quem um dia amaram. Além disso, se formos enganados, temos o direito de ficar bravos. Será que foi realmente amor? Acho que sim. O problema é que houve falta de informação. A principal falha de informação é o falso conceito de que a paixão dura para sempre. Deveríamos saber disso. Uma simples observação é o bastante para concluirmos que, se as pessoas permanecessem obcecadas pela paixão, estaríamos em grandes apuros.
As ondas da paixão iriam de encontro aos negócios, à indústria, à igreja, à educação e ao restante da sociedade. Por quê? Porque pessoas apaixonadas perdem o interesse nas outras coisas. Por esse motivo, também chamamos a paixão de obsessão. O estudante colegial que entra em uma paixão avassaladora vê suas notas despencarem. É difícil concentrar-se nos estudos quando se está apaixonado. Amanhã vai cair na prova a Segunda Guerra Mundial. Mas quem se importa com essa guerra? Quando se está apaixonado, tudo mais parece irrelevante. A euforia do estado de paixão concede-nos a ilusão de que estamos em um relacionamento bem íntimo. Sentimos como se nos pertencêssemos um ao outro. Passamos a pensar que somos capazes de enfrentar qualquer problema que surja. Sentimos-nos altruístas em relação um ao outro. Essa obsessão dá-nos o falso sentimento de que nossas atitudes egocêntricas foram erradicadas e tornamo-nos um tipo de Madre Teresa de Calcutá, de tão desejosos que ficamos de fazer qualquer coisa para o bem do nosso amado. A razão pela qual nos sentimos tão à vontade para fazer tais coisas deve-se ao fato de sinceramente acreditarmos que a pessoa por quem estamos apaixonados sente o mesmo por nós. Cremos que ela também está comprometida em suprir nossas necessidades e ama-nos tanto quanto amamos, e também nada fará para nos magoar. Esse modo de pensar é realmente uma utopia. Não é que sejamos hipócritas quanto ao que pensamos e sentimos, mas estamos dominados por expectativas irreais. Cometemos um erro de avaliação da natureza humana. Normalmente, somos egoístas. Nosso mundo resume-se a nós mesmos. Ninguém é inteiramente altruísta. A euforia da paixão é que estabelece essa ilusão. Uma vez que a experiência da paixão siga seu rumo normal, é bom lembrar que, em média, a paixão dura por volta de uns 2 anos. Retornamos ao mundo real e começamos a nos impor. Ele expressa seus desejos, mas são diferentes dos dela. Ele deseja sexo, mas ela está muito cansada. Ele quer comprar um carro novo, mas ela diz que essa ideia é um absurdo. Ela quer visitar os pais, mas ele diz que não quer gastar tanto tempo com a família dela. Ele quer jogar futebol, mas ela diz: você gosta mais do futebol do que de mim. Gradativamente, a ilusão da intimidade dilui-se e os desejos individuais, as emoções, os pensamentos e os padrões de comportamento assumem seus lugares. Tornam-se 2 pessoas. Suas mentes não se fundiram em uma só e suas emoções misturaram-se superficialmente no oceano do amor. Agora, então, as ondas da realidade começam a separá-los. Eles saem do domínio da paixão e, nesse ponto, muitos desistem e separam-se, divorciam-se e partem em busca de uma nova paixão. Ou então, desenvolvem o árduo trabalho de aprenderem a amar-se mutuamente sem a euforia da paixão. Alguns pesquisadores, entre eles o psiquiatra M. Scott Peck e a psicóloga Dorothy Stanov, chegaram à conclusão de que a experiência da paixão não deveria de forma alguma ser chamada de amor. Dr. Peck concluiu que o apaixonar-se não é amor verdadeiro, por 3 razões. Primeira, apaixonar-se não é um ato da vontade nem uma escolha consciente. Não importa o quanto desejamos, não conseguimos apaixonar-nos voluntariamente. Por outro lado, mesmo que não busquemos essa experiência, ela pode simplesmente acontecer em nossa vida. Muitas vezes, apaixonamo-nos no momento errado pela pessoa errada. Segunda, apaixonar-se não é amor verdadeiro, porque não implica em nenhuma participação de nossa parte. Qualquer coisa que façamos apaixonados requererá pouca disciplina e esforço. Ao longo e dispendiosos telefonemas realizados, o dinheiro gasto em viagem para ficarmos juntos, os presentes e todo o trabalho envolvido, nada representam. Da mesma forma que os pássaros constroem instintivamente seus ninhos, a natureza da pessoa apaixonada impulsiona na realização de atos inusitados e não naturais de um para com o outro. Terceira, a pessoa apaixonada não está genuinamente interessada em incentivar o crescimento pessoal daquela por quem nutre sua paixão. Se temos algum propósito em mente ao nos apaixonarmos, é o de terminar nossa própria solidão e talvez assegurar essa solução através do casamento.
A paixão não se focaliza em nosso crescimento pessoal e nem tampouco no da pessoa amada. Pelo contrário, a sensação é de que já se chegou onde se deveria alcançar e não é necessário crescer mais. Encontramo-nos no ápice da felicidade e nosso único desejo é continuar lá. E nosso amado, naturalmente, também não precisa mais crescer, pois já é perfeito. Esperamos somente que ele se mantenha nessa perfeição. Os que dentre nós se apaixonaram e também saíram desse estado de paixão, concluíram que essa experiência arremessa-nos a uma órbita emocional diferente de qualquer outra que porventura experimentamos. A tendência é o rompimento com a nossa razão, o que nos leva a fazer e a dizer coisas que nunca faríamos, ou diríamos em momentos de maior sobriedade. De fato, quando saímos desse estado de paixão, questionamos como pudemos ter feito tais coisas. Quando a onda da emoção passa e voltamos ao mundo real, onde as diferenças são notórias, quantos de nós fizeram para si a pergunta: por que me casei? Não combinamos em nada. No entanto, quando estávamos no auge da paixão, pensávamos que combinávamos em tudo, pelo menos em tudo que era importante. Isso significa que, por termos sido fisgados dentro da ilusão da paixão, encontramos-nos agora frente a duas opções. 1. Estamos destinados a uma vida miserável com nosso cônjuge. Ou 2. Devemos nos separar e tentar novamente. Nossa geração tem optado pela última decisão, ao passo que a anterior escolheu a primeira. Antes de concluirmos automaticamente o fato de que fizemos a melhor escolha, devemos examinar os dados. Atualmente, 40% dos primeiros casamentos nos Estados Unidos terminam em divórcio, 60% dos segundos e 75% dos terceiros também. Pelo que se pode ver, a perspectiva de um segundo e terceiro casamento felizes não é muito atingida. As pesquisas realizadas parecem indicar que existe uma terceira e melhor alternativa: reconhecer que a paixão é o que é, um pico emocional temporário. Então, desenvolver o amor verdadeiro com nosso cônjuge. Esse tipo de sentimento é de natureza emocional, mas não obsessivo. É o amor que une razão e emoção. Envolve um ato da vontade e requer disciplina, pois reconhece a necessidade de um crescimento pessoal. Nossa necessidade emocional básica não é apaixonar-se, mas ser genuinamente amado um pelo outro. É conhecer o amor que cresce com base na razão e na escolha e não no instinto. Preciso ser amado por alguém que escolheu me amar, que vê em mim algo digno de ser amado. Esse tipo de amor requer esforço e disciplina. É a escolha que fazemos de gastar nossa energia em benefício da outra pessoa, sabendo que se sua vida é enriquecida por nosso esforço, também nos sentimos satisfeitos. A satisfação em termos realmente amando alguém. Não exige a euforia na experiência da paixão. Para falar a verdade, o amor verdadeiro não começa enquanto a experiência da paixão não tiver seguido seu curso. Não se deve levar em consideração os atos de bondade praticados por alguém que se encontre sob a influência da paixão obsessiva. Uma força instintiva impulsiona e suscita ações que vão além do comportamento normal. Porém, um retorno ao mundo real, onde se inclui a escolha humana, permite optarmos por sermos gentis e generosos, o que é o amor verdadeiro. A necessidade emocional de amor deve ser suprida se formos emocionalmente saudáveis. Adultos casados desejam sentir-se amados por seu cônjuge. Sentimos-nos seguros quando nossos companheiros aceitam-nos, desejam-nos e estão comprometidos com nosso bem-estar. Durante o estágio da paixão, sentimos todas essas emoções. É fantástico enquanto dura. Nosso erro é achar que ela nunca acabará. Essa obsessão, no entanto, não dura para sempre. Se equipararmos o casamento a um livro, poderemos compará-lo à introdução do mesmo. O âmago dessa obra é o amor racional e volitivo. Esse é o tipo para o qual os sábios sempre nos conclamam. É um amor intencional. Essa é uma boa notícia aos casais que perderam seus sentimentos de paixão.
Se o amor é uma opção, então eles possuem a capacidade de amar pós a experiência da paixão haver passado e regressarem ao mundo real. Esse tipo de amor inicia-se com uma atitude, um modo de pensar. Amor é a atitude que diz: sou casado com você e escolho lutar pelos seus interesses. Então, os que optam por amar encontrarão formas apropriadas para demonstrar essa decisão. Alguém pode comentar: isso parece tão estéril. Amor como uma atitude e com um comportamento apropriado? Onde estão as estrelas cadentes e as fortes emoções? Onde ficam a ansiedade do encontro, a piscada de olho, a eletricidade do beijo e o entusiasmo do sexo? E é a segurança emocional de se saber que ocupamos o primeiro lugar na mente da outra pessoa. Esse livro é exatamente sobre isso. Como suprir as profundas necessidades de amor de uma pessoa. Se aprendermos e optarmos por isso, então o amor que compartilharmos tornar-se-á melhor do que qualquer coisa que possamos sentir enquanto dominados pela paixão. Quando o tanque do amor emocional do seu cônjuge está cheio e ele se sente seguro de seu amor, o mundo todo fica mais claro e ele caminha para atingir o mais alto potencial de sua vida. Porém, quando esse reservatório está vazio e ele se sente usado e não amado, o mundo todo parecerá escuro e não conseguirá utilizar seu potencial de vida.